Voltei pra cá depois de muito tempo longe daqui, mais de um ano afastada dessa rede social, e eu finalmente voltei para criar conteúdos muito mais profundos e importantes e que precisam ser conversados e falados. Além de que eu quero muito poder conversar com vocês sobre acontecimentos na minha vida e compartilhar um pouco e ter uma troca bem legal. Eu sou a Bela, sou criadora de conteúdo, sou psicóloga, moro sozinha atualmente e estou noiva e sou cristã. Eu acho que é um ponto muito fundamental e importante nisso tudo. Eu preciso atualizar vocês do que aconteceu na minha vida de um ano pra cá. Os últimos vídeos que eu postei foi ali em 2024, final de 2024, então aconteceram muitas coisas dentro desse um ano, um pouco mais de um ano. Então, eu me formei em psicologia, eu saí do meu trabalho CLT em março, eu já não estava no meu trabalho mais antigo. Comecei a namorar com uma pessoa maravilhosa que eu já gostava. Gente, assim, parênteses, é tão bom você se relacionar com a pessoa que você já gostava, né? Fecha parênteses, isso é muito bom. Então, depois disso, eu comecei a viver de psicologia. Um tempo depois, comecei a morar sozinha, então esse cenário aqui é na minha atual casa e no meu atual escritório, então é aqui onde eu atendo, onde eu estudo, onde eu faço meu devocional, então é tudo no mesmo lugar, eu amo esse ambiente. Quero conversar com vocês sobre esse último ponto, que é estar noiva e como a minha vida mudou. Gente, assim, é tão interessante porque quando eu criei o canal aqui no YouTube, eu estava em uma fase muito diferente da vida que eu estou hoje. Eu era solteira, eu não me relacionava com ninguém, eu vivia para psicologia, então eu estudava muito, época de TCC, focada ali nas duas áreas de ciência e religião. O tempo foi passando e eu comecei a atender, então comecei a ficar mais focada ali nos atendimentos, nos acontecimentos, em estudo para clínica, para trazer conhecimento e trazer um bom tratamento para os meus pacientes. Um tempo depois eu comecei a me relacionar e eu sempre gostei muito dessa área de relacionamento, sendo muito sincera com vocês, só que eu nunca trouxe, porque eu sempre me senti muito limitada, porque como eu nunca namorei, meu primeiro namorado, meu primeiro noivo vai ser meu primeiro marido, espero que o único, né? Então meu noivo é a única pessoa que eu escolhi pra passar a minha vida, então eu nunca tinha me relacionado com ninguém. Então, pelo fato de nunca ter me relacionado, eu sempre ficava, ai, será que as pessoas vão me levar em consideração, crédito por nunca ter me relacionado? Mas eu sempre tive muitas experiências emocionais e amorosas, de me frustrar muito, de passar pelo quase, foi, quase aconteceu, muitas frustrações, expectativas altas. A gente pode conversar depois um pouco sobre isso. Então a área de relacionamento é uma área que eu amo muito falar. E já voltando para isso, o que eu quero falar nesse vídeo mais especificamente é sobre algo que vocês pedem muito no Instagram, que é para falar um pouco sobre esse período do noivado. Mais em específico, nesse vídeo, eu quero falar de coisas que eu estarei fazendo no meu casamento. Nos últimos 2 anos, eu fui em vários casamentos, assim, se eu juntar 2024, só 2024 eu acho que eu fui em 7, 8 casamentos. Fui madrinha de vários. Ano passado também fui em outros. E assim, eu tenho uma boa experiência de convidada e de madrinha em casamentos e eu sei o que funciona e o que não funciona. Falando assim, parece que eu sei de tudo. Na verdade, não. Eu só vi o que eu não quero e o que eu quero pro meu casamento. E é tão interessante porque, como convidada, eu percebi que as noivas costumam gastar tanto com o casamento, sendo que não tem necessidade. Às vezes, as noivas criam certos detalhes que ela acredita que vai fazer diferença, só que na prática não faz, o convidado nem sabe daquilo, ela gastou muito dinheiro e tudo mais. Eu e meu noivo, nós queríamos muito um casamento econômico, e assim, gente, eu, antes de procurar coisas de casamento, pra mim era um absurdo alguém gastar 40 mil, 50 mil em um casamento. É fora da minha realidade. Só que quando eu fui começar a orçar, ver com fornecedores, entrar nesse mundo do casamento, eu percebi que, na verdade, 40 mil é baixo, tá? E isso é muito assustador de falar. Tem muitas pessoas que criam conteúdo sobre como ter um casamento econômico e eu acho que você não vai encontrar isso aqui. Porém, eu vou te ajudar a economizar, mas não é muito o foco do vídeo, mas eu quero trazer algumas coisas aqui pra vocês que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo no meu casamento. A primeira coisa é que eu não terei padrinhos e madrinhas. Sim, eu não terei, até o momento, tá? E assim, eu tô seguindo com essa ideia antes mesmo de ficar noiva. Nunca foi uma vontade minha ter padrinhos e madrinhas, porque assim, eu até cheguei nesse consenso com o meu noivo, que ele concorda também, ele pensa da mesma forma. Padrinho e madrinha, para mim, carregam um significado muito forte, muito profundo. E são pessoas que você escolhe
considerando de que aquela pessoa está acompanhando você, de que aquela pessoa está com você. Então, para mim, padrinho e madrinha tem um significado muito importante, né? Cada casal acaba dando um significado diferente, mas pra mim tem um significado muito profundo. Então não vou ter padrinho ou madrinha no meu casamento. A gente até chegou a fazer uma lista, cogitar, só que tava dando muita dor de cabeça. A gente falou assim, ai, vamos deixar de lado, vamos não fazer isso aqui, e foi o que a gente decidiu. E sendo muito sincera com vocês, padrinho e madrinha se faz no caminhar. Quem é madrinha, ela desempenha o papel durante esse processo e até depois. Não preciso colocar um cargo em alguém ou chamar ou convidar essa pessoa, porque quem é, sabe. Então a gente acaba seguindo essa linha. Ainda dentro do padrinho e madrinha, a gente não vai fazer a entrada. Eu não gosto, eu acho brega, sendo bem sincera, eu acho que gasta muito tempo ter os padrinhos e madrinhas entrando de casal, dama e tal. O que eu pensei, caso eu faça a entrada, é ser a entrada em estilo americano. As mulheres com o buquê na mão, entram sozinhas, depois os padrinhos e tudo mais. Só que eu sinceramente não acho necessário, eu não vejo porquê. Até porque as meninas que seriam minhas madrinhas, eu até coloquei, ó, você vai ser minha madrinha, então vai com determinada roupa. Eu pedi até para as meninas irem com determinada roupa, e já dentro disso aqui pedi para elas irem com cores coloridas, eu não quero um tom só. Então deixei para elas escolherem as cores que elas quiserem dentro da paleta que eu escolhi. Então eu escolhi uma paleta bem colorida, do que faz sentido pra mim, né, das cores. Então elas vão escolher com um tecido específico e tudo mais. No que eu tava falando sobre os padrinhos e madrinhas, não vai ter essa entrada. Eu acho que gasta muito tempo, pode ter muito atraso e acabar esperando padrinho e madrinha chegar e atrasa. Eu já atrasei, eu já fui madrinha, já atrasei. Só faltava eu pra chegar. É uma vergonha, né, gente? Mas isso já aconteceu. Não vou pagar uma pessoa pra ir fazer a decoração. A ideia que eu quero de decoração pro meu casamento é muito simples. Quando as minhas amigas estavam se casando, eu ajudei muito na decoração. Chá de panela, chá de lingerie. Então eu sei que tem coisas que a gente consegue fazer. E como o meu casamento, assim, não vai ser uma decoração extravagante, eu não quero, eu não gosto, porque o local é ao ar livre. Então não precisa de muita coisa. E a decoração que eu quero envolve muito mais vela, tubo, cilindro, algumas flores, tecidos. Então vai seguir basicamente essa linha. Eu não preciso de um decorador. Eu até fui atrás, sabe? Olhei vários profissionais. E os valores, gente, foi basicamente, o mais barato foi 11 mil. E o mais caro que eu tive foi 24 mil, 22 mil. Então é muito alto o valor. Eles colocavam muita coisa, móvel e tudo mais. Eu falava, gente, não precisa disso aqui. Então eu fui considerando como a gente sentou, a gente olhou, ok, o que compensa? A gente compensa pagar alguém, faz tudo, desmonta tudo e tudo mais? Ou compensa a gente comprar, alugar e monta nós mesmos? E a gente chegou nesse ponto de fato, compensa muito mais nós mesmos fazermos. E um ponto muito importante, gente, é que existe uma cultura aqui na minha cidade, na minha igreja, no meu grupo de amigas, que é ajudar nos casamentos. Então teve muitas pessoas que tiveram casamentos mais simples, as minhas amigas, as pessoas no meu culto caseiro, da minha igreja, ajudaram na decoração e ficou excelente, ficou muito bom. Então as meninas já sabem como funciona mais ou menos ali uma decoração. Meu casamento vai ser um pouco, em comparação a alguns que tiveram, vai ser um pouco maior. Apesar de ter poucos convidados, a gente vai ter 100 convidados, já que talvez você esteja pensando quantos convidados eu vou ter 100 convidados cravados, assim. É uma cultura que faz parte daqui, que as pessoas ajudarem, e eu amo isso. As minhas amigas, elas realmente estão dispostas a ajudar, e eu sei que elas vão conseguir fazer isso. Eu sou muito chata, gente, assim, eu posso até abrir aqui com vocês que eu sou um pouco controladora, então eu gosto muito de ter ideia do que tá acontecendo. Eu acho que esse controle tá muito ligado a perfeccionismo, então eu quero que seja bem feito, excelente, dessa forma, desse jeito. Mas eu tento trabalhar em terapia comigo mesma, a flexibilidade, né, de flexibilizar e não ser tão controladora, não buscar esse controle, porque a gente só se frustra nesse lugar. Eu consegui passar por tudo, assim, que eu tenho pensado, né, em não fazer. Tenho acompanhado muitas noivas no TikTok, isso tem me ajudado bastante, ao mesmo tempo que às vezes gera uma ansiedade no meu coração, mas assim, gente, eu busco o máximo confiar no Senhor e descansar o meu coração e fazer com que seja um período leve. Compartilhei no meu Instagram recentemente
sobre ter sido muito mimada na infância. E quando eu não tenho algo na minha vida adulta, eu fico muito frustrada por conta disso. Ou eu faço de tudo para conseguir fazer com que aquilo aconteça e tudo mais. E é a mesma coisa no casamento, aplicando de forma prática. Então, eu quero ter uma orquestra, mas a gente não tem condição porque somos nós que estamos pagando. Então, é caro, gente, é muito caro. A gente trabalha, a gente busca, nós estamos sendo abençoados por pessoas nesse momento. Mas assim, a gente tem olhado para a nossa realidade e entendido que às vezes não dá. Mas uma parte minha fica pensando, não é possível que eu não vou ter isso que eu tanto quero, porque eu sempre tive, não sempre, mas a maioria das vezes eu tinha muito o que eu queria. E isso me fez ficar muito mal acostumada. E olha que isso foi muito na infância, parte da adolescência. E olha o impacto que isso tem na nossa vida hoje, né? Então, assim, esse período de noivado tem me ensinado muito. Eu posso fazer outros vídeos falando um pouco sobre isso. Eu quis, nesse momento, trazer um pouco sobre o que está acontecendo no meu período de noivado, de casamento, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, porque eu recebo muitas perguntas de vocês. Eu já decidi criar esse vídeo aqui, eu vou criar outros também para conversar com vocês sobre isso. E trazer ao coração de vocês algo muito importante, que é olhe para a sua própria vida e para a sua própria realidade. Às vezes a gente vê uma performance nesse período do casamento, de muitas noivas fazendo coisas que não precisam, mas elas fazem por conta do capitalismo, por conta de influência de internet, por conta de comparação e tudo mais. Então é muito importante nesse momento você filtrar suas intenções e o seu coração, entendendo o que faz sentido para você e para o seu noivo. Apesar de que nesse período é mais a noiva ali que escolhe e tudo mais, aqui entra até uma questão da gente deixar um pouco esse lugar e colocar o noivo, ou deixar que o noivo tenha uma parte nisso. Às vezes ele quer participar, às vezes ele quer tomar uma decisão, mas você não deixa porque você já escolheu tudo e você vai fazer do seu jeito. Então, vamos trabalhar a flexibilidade e sair um pouco desse lugar de controle, porque a mulher, ela é assim. Se você está noiva ou se você não está noiva, eu espero muito que esse vídeo tenha servido para você e eu realmente oro e espero que o seu coração encontre deleite no Senhor nesse momento. E quando eu falo isso, não acredite que eu sou a pessoa que mais confia ou descansa no Senhor. Na verdade, isso aqui é um lembrete para mim mesma, para que eu olhe para o Senhor, para que eu entregue ao Senhor todas as coisas. E eu vou continuar registrando aqui para vocês, eu quero mostrar tudo. No dia da decoração eu quero gravar. Se a gente mudar de ideia, eu quero falar também. E se você tiver ideias de outras coisas que eu posso trazer aqui, seja da psicologia, seja do cristianismo, seja das duas áreas, seja da vida pessoal, seja sobre algum tema específico, eu estou aqui. Então, fico muito feliz em voltar. Espero que esse lugar aqui seja um lugar que a gente construa algo sólido, profundo e verdadeiro. Então, até o próximo vídeo e um beijo!